Mais uma vez, Vossas Excelências, boa tarde, colegas da imprensa, senhor presidente. Quero dar dessa vez uma boa tarde muito especial aos integrantes e às integrantes da Associação Canábica de Pernambuco, uma associação que está se constituindo pela necessidade de se debater sem preconceitos, sem obscurantismo, sem intolerância, a urgência de novamente legalizar a maconha no Brasil. Novamente, porque se engana quem acredita que essa erva sempre foi proibida, que a proibição dessa planta está na origem do nosso país ou na origem de nossa humanidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Séculos antes do próprio Estado existir enquanto Estado, da democracia ser construída, essa planta já era amplamente utilizada na Ásia e na África para os mais diversos fins. Para o fim recreativo, para o fim medicinal, para o fim industrial, para a produção de tecidos, para a produção de cordas, para a produção de óleos, de ungüentos, de cosméticos, os mais variados. Trata-se de uma planta que hoje, embora polêmica, por motivos de preconceito, por motivo de falta de informação, por vários motivos, uma planta que foi muito importante para a história da humanidade. Uma planta que, aos poucos, nos últimos anos, está novamente sendo legalizada nos mais diversos países do mundo. Já foi estatizada no Uruguai sua produção e seu comércio, na Califórnia, em vários outros estados dos Estados Unidos, em que começou sendo legalizada para fins medicinais, hoje já vem sendo mais uma vez legalizada também para o uso recreativo, com o controle do Estado, gerando dividendos, aumentando, por exemplo, a receita do Estado do Colorado em mais de 200 milhões de dólares, por exemplo. Hoje, na Bolsa de Valores Nasdaq dos Estados Unidos, já há empresas, como a empresa canadense, que negocia o cânhamo, que negocia a maconha medicinal na própria Bolsa de Valores. Ou seja, já está na hora de a nossa sociedade se debruçar sobre essa questão, sem preconceitos, com a cabeça aberta, procurando reconhecer as origens da proibição. Por que é que essa erva foi proibida, afinal de contas? Primeiramente nos Estados Unidos, depois em outros países do mundo. Qual é o mal real que pode provocar essa planta na humanidade? Qual é o mal real que já é causado hoje na nossa comunidade, na nossa sociedade, por conta da proibição dessa planta? E para todas essas perguntas, o livro do professor Ubirajara Ramos, um auditor fiscal do nosso estado de Pernambuco, uma pessoa que trabalha para o Estado, que o Estado já concedeu-lhe, já atestou a competência que tem para ser auditor fiscal, para trabalhar no âmago do nosso Estado, um pesquisador livre, independente, que com seu próprio recurso se debruçou sobre esse tema, não por ser um usuário da maconha, poderia ser. Eu acho que esse livro não perderia em nada em qualidade, na qualidade técnica, na qualidade da pesquisa, na qualidade do texto, caso o senhor Ubirajara fosse ele próprio usuário de maconha, mas não é, o que talvez lhe conceda ainda mais autoridade para debater sobre esse tema. As origens da proibição, as consequências da proibição e as possibilidades que serão trazidas quando a proibição for derrubada, que é apenas uma questão de tempo, estão nessa pesquisa, uma pesquisa importante para a leitura de todas as pessoas, independente de ser usuário ou não ser usuário, independente de já hoje estar consciente da importância da relegalização dessa planta. É importante a gente adquirir conhecimento. Eu faço essa fala hoje, não apenas para defender que a gente conceda, sim, um voto de aplauso a um escritor, a um pesquisador, a um auditor fiscal, a uma pessoa que se dedicou, que concedeu o seu precioso tempo a uma importante pesquisa. Eu peço esse voto de aplauso hoje, à caminhada civilizatória que nós, enquanto seres humanos, demos início lá no Iluminismo, quando os seres humanos se perceberam sujeitos de direito. E quando a gente se percebeu que ser sujeito de direito implica em pensar por conta própria,
quando foi estabelecido o método científico, para que a gente pudesse chegar a descobertas reais, que possam ser medidas por critérios objetivos. Eu peço esse voto de aplauso em nome de todas as crianças, pais e mães, que hoje necessitam, por motivos de saúde, utilizar remédios derivados dessa planta. Várias pessoas que estão aqui hoje, que estão correndo o risco de serem presas pela pena de produzir artesanalmente um remédio que custa milhares de reais e qualquer família rica do Brasil hoje já pode importar legalmente com autorização da Anvisa. Mas as famílias pobres do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, não podem. Porque a proibição faz com que dezenas, centenas, milhares de crianças e jovens do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, sejam impedidas de utilizar um medicamento do qual precisam para poder melhorar sua qualidade de vida. E não sou eu que estou atestando isso. São dezenas, centenas de pais e mães que têm dialogado com o nosso mandato e que estão, sim, correndo risco de ter problemas com a justiça, porque estão enfrentando o desafio de dar um remédio a seus filhos e às suas filhas. Eu peço esse voto de aplauso hoje em nome da educação. Porque nós estamos acostumados e acostumadas, e esse ano é um ano eleitoral, muitas pessoas vão aparecer nas casas de cidadãos brasileiros e brasileiras para dizer que a educação é importante, que a gente precisa de mais educação, porque a gente precisa de mais conhecimento, que a educação é vital. Muitas vezes se está falando de educação, se falando apenas em escolaridade, que é uma parte da educação. Mas é preciso que a gente dê valor à pesquisa, ao estudo. Não adianta a gente dizer que a educação é importante, se quando a gente apresenta a essas pessoas resultados de estudos educados e metodologicamente acertados, e as pessoas se dão a autoridade de dizer, isso é sua opinião. Não é opinião. Nós estamos aqui prestes a dar um voto de aplauso a um estudo. Nós estamos dando um voto de aplauso ao conhecimento. Nós estamos dando um voto de aplauso à importante busca por informação que os seres humanos precisam ter para poder cada vez mais tomar atitudes conscientes no que diz respeito à sua vida, sabendo que isso poderá ser melhor para a sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, se não no próximo, mas nos próximos anos, nós vamos, professor Ubirajara, relegalizar a maconha no nosso país. Eu não sei se isso vai ser agora, eu não sei se vai ser em 2019, eu não sei se vai ser em 2020, eu não sei se vai ser a partir das cooperativas, da produção individual, colaborativa, do jeito que a gente defende. Eu não sei se vai ser a partir das experiências do agronegócio, que eu espero que não. Mas certamente, mais cedo do que tarde, a maconha será relegalizada no Brasil. E eu espero que nós aqui na Câmara de Vereadores e Vereadoras do Recife possamos dar esse voto de aplauso e nos colocar, de uma vez por todas, do lado correto da história, do lado do conhecimento, do lado do iluminismo, do lado da informação, não do lado do achismo, do obscurantismo, do fundamentalismo, das razões que nós não sabemos de onde tiramos, mas nós queremos, porque acreditamos muito, achar que são verdade, quando de fato não são. Ouço o vereador André Regis. Presidente. Vereador Ivan, Vossa Excelência tem 10 minutos mais por ser o autor do requerimento. Vereador Ivan Moraes, essa é a segunda vez que a gente debate este voto de aplausos, o que é incomum, porque normalmente aqui nós aprovamos praticamente todas as semanas artigos, livros, aplaudindo a produção, o esforço de quem realizou algo que um dos representantes aqui do povo do Recife entendeu que merece o aplauso da coletividade, sem necessariamente implicar em concordância com o teor do que foi escrito. Isso, inclusive, é muito comum. Quantas vezes eu já não participei de bancas examinadoras onde eu não concordava com o teor da tese, mas eu percebia, inclusive, o brilhantismo de quem defendia ideias contrárias às minhas, e de forma adequada,
com o devido rigor, com a devida seriedade. Então, Vossa Excelência traz aqui um pedido de um requerimento de voto de aplausos, que teve meu apoio na ocasião anterior e terá agora novamente. Acredito que este momento é o momento em que nós estamos sinalizando para a sociedade de que nós valorizamos o intelecto. Eu, portanto, me associo a Vossa Excelência e, utilizando as suas palavras, o iluminismo, a defesa das ideias. Esta casa, ela é uma casa plural. Nós estamos simplesmente elogiando o trabalho de alguém que se debruçou na matéria e que, inclusive, utilizando um título bastante sugestivo, dizendo que está todo mundo errado, leia. Se não concordar, escreva dizendo que não é bom. Faça um vídeo, se manifeste, diga que não é bom, refute. Isso faz parte da ciência, isso faz parte do progresso da humanidade. Então, eu faço aqui um chamamento a todos os colegas para que a gente não utilize uma seletividade perigosa. De quando eu concordo com a tese, eu voto a favor. Quando eu não concordo, eu voto contra, mas sempre em temas polêmicos. Eu acredito que o procedimento aqui, que eu acredito que nós estamos fazendo, e ninguém está aqui concordando necessariamente, até porque ninguém leu, a grande maioria, o trabalho, embora Vossa Excelência tivesse tido o cuidado de disponibilizar, de chamar, e houve tempo, eu posso até dizer que muitos já devem ter lido, entre uma votação e outra. Eu tive a satisfação de tê-los nas minhas mãos por Vossa Excelência. E, para finalizar, senhor presidente, só deixar um registro, que da mesma forma como é obscurantismo votar contra, foi obscurantismo também quando esta casa aprovou um voto de repúdio a um escritor, a um articulista da revista Isto É, ou Época, não me lembro mais, recentemente, simplesmente porque fez uma agressão, houve um artigo criticando o ex-presidente Lula, e aqui muita gente resolveu apoiar um voto de repúdio. Então, que a liberdade de pensamento prevaleça, porque é assim que progride a humanidade. Votarei a favor. Agradeço a parte, Vossa Excelência. Vossa Excelência deu uma deixa, eu não poderia deixar de refutar. Vossa Excelência foi traído pela psicanálise, quando lacanianamente deixou passar que, de fato, houve uma agressão no texto aqui, demos um voto de repúdio, e as agressões não podem ser aplaudidas por essa casa. Naturalmente, o debate de ideias, o debate informado, o debate iluminista, o debate que busca o conhecimento dos seres humanos, esse sim precisa ser aplaudido. Vossa Excelência negritou muito bem, nem todos os vereadores e vereadoras tiveram acesso a ler o livro. Espero que hoje, muito mais do que há 2 semanas, quando a gente sugeriu primeiramente voto de aplauso. Informo que o professor Birajara teve a delicadeza de deixar alguns exemplares no nosso gabinete para que Vossas Excelências possam adquiri-lo pelo módico valor de R$50. Muitos e muitas de vocês declararam interesse de possuir esse livro. Nós estamos à disposição do gabinete para fazer aqui essa ajuda ao escritor que deseja chegar aos leitores e leitoras, e naturalmente é uma ajuda aos leitores e leitoras que desejam ler essa obra, uma obra importante, uma obra que traz para a gente um acúmulo científico, um acúmulo intelectual, um acúmulo de conteúdo, que será muito importante quando, se um dia Vossa Excelência estiver na Câmara de Deputados Federais e tiver a oportunidade de votar sim o processo de relegalização dessa planta, eu insisto em dizer que é uma planta, porque um país que pensa que uma planta é seu maior inimigo, é um país automaticamente muito equivocado. Você achar que o inimigo da sociedade é uma criação da natureza, para aqueles e aquelas que acreditam no divino, uma criação do divino, isso jamais poderá ser o nosso inimigo. O nosso inimigo é sim o proibicionismo, o nosso inimigo é sim a violência, o nosso inimigo é sim a forma obscura, fundamentalista, deseducada de lidar com uma planta que já mostrou ao longo dos seus séculos de uso, seus séculos de domesticação pelo ser humano,
é que tem muito valor e que, se bem regulada a sua plantação, se bem controlada pelo Estado, a sua distribuição e a sua venda, pode trazer muito mais dividendos ao nosso país do que qualquer prejuízo. Não sei se há outro vereador ali na fila do microfone, tenho visto Vossas Excelências aí pertinho. Eu não sei se o Vossa Excelência da Guabiraba está com a gravata verde. Quero dizer que só pode ser em homenagem à CANAP, a Associação Canábica Pernambucana, visto que verde é a cor da planta, é a cor da esperança e será certamente vista cada vez mais como a cor da liberdade. Muito obrigado.